Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação de hoje. Sabe aquela ideia de que comprar um imóvel é garantir um bem para sempre? Pois é, a gente costuma achar que a propriedade é intocável, mas no direito civil brasileiro a realidade é bem diferente. Hoje a gente vai mergulhar em um dos mecanismos mais fascinantes da lei, as regras de como se perde uma propriedade. Olha só essa frase da lei. O direito de propriedade é perpétuo, mas pode ser perdido. Parece até uma contradição, né? A gente cresce ouvindo que tijolo é porto seguro, um ativo eterno para as próximas gerações. Mas a verdade nua e crua é que essa tal perpetuidade é, na prática, uma grande ilusão. Ela tem limites bem rígidos e só dura até onde a vontade do dono ou a própria lei permitirem. Para entender como isso funciona, a gente vai passar por 5 pontos rápidos hoje. 1. A ilusão da propriedade perpétua. 2. Os modos voluntários, como alienação e renúncia. 3. O caminho do abandono. 4. As perdas involuntárias. E, por fim, um quadro resumo para amarrar tudo. Então vamos direto ao ponto número 1, a ilusão da propriedade perpétua e os seus limites. Afinal, para e pensa. Como é que um direito que se diz perpétuo chega ao fim? Essa é a grande questão. Se a lei afirma que algo é para sempre, por que existe um capítulo inteirinho no Código Civil só para falar sobre a perda da propriedade? A resposta está justamente nas atitudes do dono e nas necessidades maiores da nossa sociedade. E aqui vai um mito gigante que a gente precisa derrubar: 15 anos. Muita gente acha que se deixar um lote vazio, vai perder os direitos da noite para o dia. Nada disso. Curiosamente, o simples fato de não usar uma propriedade, mesmo que se passem mais de 15 anos, não tira o seu direito automaticamente. O relógio, por si só, não apaga o seu nome do registro, a não ser, claro, que outra pessoa ocupe a terra e ganhe o direito através do uso capião. Aí a história muda. O que nos leva ao nosso segundo tópico, os modos voluntários, que são basicamente a alienação e a renúncia. Para simplificar, a perda da propriedade se divide em 2 grandes blocos. De um lado, a gente tem a entrega voluntária. É quando o dono toma uma atitude ou se omite de propósito, como nos casos de alienação, renúncia e abandono. Do outro lado, temos a privação involuntária. Aqui, a pessoa perde o bem querendo ou não, seja por uma destruição física, que é o perecimento, ou por uma desapropriação. Vamos começar pela alienação, que é o caminho mais comum. É quando você transfere o bem por meio de um contrato com outra pessoa, seja vendendo ou até mesmo fazendo uma doação. Mas atenção a esse detalhe absolutamente crucial: só assinar o contrato não resolve a vida de ninguém. Para a lei, a mudança de dono fica estritamente subordinada ao registro do título lá no cartório de imóveis. Sem o registro, nada feito. Agora, e a renúncia? Bem diferente da alienação, a renúncia é um ato só seu, totalmente unilateral. Você não precisa que uma segunda pessoa aceite receber o imóvel. É literalmente uma declaração oficial dizendo: eu não quero mais estar vinculado a esse direito. Só que para valer, não pode ser de boca. Você precisa expressar essa vontade e registrar tudo formalmente em cartório. E tem um detalhe matemático bem interessante aqui: 30 vezes o salário mínimo. A legislação exige obrigatoriamente que você faça uma escritura pública de renúncia se o valor do imóvel ultrapassar esse teto. É a forma que o sistema encontra para garantir uma extrema formalidade. A lei quer ter certeza absoluta antes de permitir que alguém simplesmente desista de um bem de alto valor. E agora chegamos ao ponto 3, que eu acho um dos mais fascinantes: o caminho do abandono. Diferente da renúncia, onde você precisa ir ao cartório, assinar papéis, o abandono não tem documentação nenhuma. É uma retirada silenciosa. É um ato puramente unilateral, onde o que manda é a sua intenção, o chamado ânimos, no mundo jurídico, de não querer mais aquela propriedade. A pessoa simplesmente vira as costas e deixa o imóvel de lado, sem avisar ninguém oficialmente. Mas aí vem a pergunta: como é que a lei prova que você teve essa intenção silenciosa de abandono? É simples. O sistema cria uma presunção absoluta de abandono se 2 coisas acontecerem juntas. Você cessa a posse, ou seja, para de usar o local, e simultaneamente ignora o pagamento dos impostos. Se você não está lá e não paga as contas devidas, a lei entende, de forma incontestável, que a sua vontade de manter aquele patrimônio acabou. E na prática, o roteiro flui assim. Primeiro, a posse cessa e os impostos acumulam. Com isso, o imóvel pode ser recolhido pelo Estado como um bem vago, um bem sem dono. A partir daí, inicia-se uma contagem regressiva de 3 anos. É o seu prazo de arrependimento.
Mas, se passarem esses 3 anos inteirinhos e o dono original não der sinal de vida, a propriedade é transferida de forma permanente. Vai para o município, se for área urbana, ou para a União, se for área rural. Bom, vamos ao nosso quarto ponto. As perdas involuntárias e outras causas, que é quando a escolha sai totalmente da mão do dono. A perda involuntária acontece de maneiras mais drásticas. A primeira é o perecimento, que é literalmente a destruição física do objeto. Imagine que você tem uma porção de terra na praia e o mar avança de forma permanente. A sua propriedade simplesmente perece. E a segunda causa é a desapropriação. É quando o governo chega aí, alegando utilidade pública ou interesse social, te força a transferir aquele domínio particular para o ente público. Mas olha, tem um detalhe técnico e importantíssimo que o material base destaca. O artigo 1275 do Código Civil é só uma lista de exemplos, tá? Ele não esgota todas as possibilidades. Existem outros mecanismos super fortes espalhados pela lei. A usucapião, que a gente comentou mais cedo, onde o tempo e a posse de terceiros quebram a propriedade original, e a acessão, ou seja, o sistema é super amplo e dinâmico. Para fechar, nosso ponto 5, um quadro resumo sobre os modos de perda. Para amarrar bem os conceitos na cabeça, a gente tem esses 5 modos principais. 3 voluntários: a alienação, que é a transferência bilateral, a renúncia, que é você desistindo expressamente no papel, e o abandono, aquela desistência silenciosa presumida pela lei. E temos os 2 involuntários, o perecimento físico e a desapropriação pelo Estado. Essa divisão facilita demais para entender a lógica por trás de todo o Código Civil. E com isso, a gente termina a nossa explicação de hoje. Mas depois de passar por todos esses mecanismos intrincados, fica no ar aquela pergunta provocativa. Será que a propriedade é, em algum momento, totalmente irrestrita e absoluta? Ou será que a nossa posse é, desde o primeiro dia, meramente condicional perante a lei e as nossas obrigações com a sociedade? As regras de alienação, renúncia e abandono provam com certeza que ter o documento na gaveta nem sempre é o fim da história. Fica aí essa reflexão sobre os verdadeiros limites dos nossos direitos. Um grande abraço e até a próxima.